Sejam bem-vindos ao Cadima. Siga em frente. Estamos aqui com o pastor André. Boa noite, pastor André. A paz do Senhor, como é que vai? Boa noite. Muito bem-vindo aqui no estúdio Cadima. Amém, pastor Pedro. Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos, os irmãos que estão assistindo. Pastor Pedro, parabéns aí pelo lindo trabalho, Cadima. Avante, siga em frente. Esse estúdio aqui em Hortolândia é muito bom. Eu me sinto bem à vontade para falar um pouco da nossa história, da história da Júlia, juntamente com a minha esposa, a pastora Michele. E parabenizar o irmão pela iniciativa. Parabéns. Ok, muito obrigado, pastor André. Nós estamos aqui também com a pastora Michele. A pastora Michele é a esposa do pastor André. Esse casal, eles têm responsabilidade do Ministério Unção Dobrada aqui em Campinas. E nós estamos ali também trabalhando juntamente com eles, dando um suporte, dando um apoio ali para que a obra de Deus possa crescer. Sim. Aqui neste lugar. Pastora Michele, que prazer receber você aqui no nosso estúdio, né? Muito obrigado. Nós sabemos que a pastora teve que dispensar seu tempo, mas era muito importante. Na verdade, é uma realização minha. Desde que eu ouvi, né, o testemunho da pastora Michele, eu realmente me interessei e eu pensei comigo, nós temos que levar esse testemunho a mais pessoas. Mais pessoas têm que ouvir esse testemunho, porque ele é de edificação, ele traz assim uma motivação para nós. Então, pastora Michele, pode cumprimentar o pessoal aí. Nós temos pessoas de todo o Brasil nos ouvindo aqui agora. É uma felicidade muito grande. Amém, obrigada. É um prazer poder estar aqui, poder compartilhar, né, essa história, esse pedaço da nossa vida, algo que realmente marcou muito nossa vida pessoal, nosso chamado também para o ministério, né, para a obra do Senhor. E é um prazer poder estar aqui, e é um privilégio também poder testemunhar, ter essa oportunidade de comentar, testemunhar, né, aquilo que Deus fez em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Olá, você que está nos acompanhando aí no estúdio Cadima. Nós estamos aqui mais uma vez, né, como eu te falei, para trazer até você palavras de edificações. Nós estamos tão felizes porque o pastor André e a pastora Michele estão aqui e eles vieram ao nosso convite para que eles possam testificar, né, a respeito da filhinha deles. Aproveitando, pastora Michele, nós estamos aqui. A pastora é daqui de Campinas mesmo? É daqui da região? Eu sou nascida e criada aqui em Campinas. Ah, irmã é daqui de Campinas. Olha, glória a Deus. E como é que você encontrou o pastor André? Como é que foi o começo, antes de chegar a Julinha, né? Uma história linda, hein, de amor. Então, nós nos conhecemos em 1998, eu e o pastor André, iniciamos ali o namoro. E tão rapidamente, 1 ano e 7 meses mais ou menos, né, entre namoro e noivado, nós nos casamos. E tínhamos muitos projetos, né? Temos ainda muitos projetos de vida. Entre todos eles era a questão dos filhos, né? Sim. Então eu tive uma primeira gravidez que, na verdade, essa gravidez eu levei até os 7 meses. Essa criança, ela morreu na minha barriga. Tive um parto normal, silencioso, é uma história também. E depois, né, que essa criança nasceu, tá, um menininho, aí nós tivemos, 1 ano depois eu engravidei novamente, 1 ano e meio depois eu engravidei novamente da minha segunda filha, que hoje tem 22 anos, a Isabela. De 2000 a 2014, 14 anos de casado. Nós estávamos com 14 anos de casado. Você já estava com 14 anos de casado quando veio a Julinha, né? Quando que veio primeiro teve essa criança que vocês perderam e depois veio a Isabela, né? É Isabela, né? Isabela. Nasceu em 2002. Que está com 22 anos, aquela moça bonita, né? Linda, né? Eita, glória a Deus, linda, hein? Linda, linda. Então, pastora Michele, aí quer dizer que depois da Isabela, né? Aí veio
essa nova gravidez, que aí foi a gravidez da Julinha, né? Sim, foi a gravidez da Júlia. Foi um parto difícil, então, né? Foi uma gravidez, assim, muito difícil, né? Desejada, mas realmente eu passei muitas situações nessa gravidez. Mas eu me recordo de uma viagem que nós fizemos, eu estava de 3 meses de gravidez, mais ou menos, nós fizemos uma viagem para Fortaleza. É interessante comentar sobre isso, porque nós estávamos passeando lá na cidade. De férias, né? De férias, e tinha um artista de rua, sabe? E aqueles artistas de rua, né, que fica lá imitando homem de lata e tal. Então você colocava uma moedinha lá, essas coisas todas. E aí ele te dava um papelzinho. E nesse papelzinho que ele me deu, tinha uma citação bíblica, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça. E eu recebi aquele papelzinho e eu guardei comigo. Falei, será que Deus está falando querendo me avisar alguma coisa? Enfim. E aí essa gravidez foi se levando, eu estava entrando no meu 6º mês de gravidez, né? Foi quando eu realmente comecei a ter pressão alta, me sentindo muito mal, e esse mal-estar me levou algumas vezes para o hospital. Tive uma internação de 4, 5 dias de quarto mesmo, normal. O médico me deu alta, mandou para casa. Mas eu não melhorei, sabe? Aquela pressão alta subindo, um mal-estar muito grande, até que um dia eu acordei muito mal e o pastor André falou, não, era um dia também que eu tinha consulta, né? E nós fomos pro médico e chegamos lá, constatou que eu estava com uma pré-eclâmpsia. A pressão tinha subido muito. E aí nessa pré-eclâmpsia, eles já me mandaram pro pronto-socorro, e lá nós, passando com o médico lá, o médico percebeu que eu estava liberando muita proteína na minha urina, e por conta disso decidiram me internar na UTI. Lá eu fiquei sendo monitorada, constantemente ouvindo os médicos dizer que provavelmente a minha filha não ia, né, conseguir sobreviver, porque ela estava muito pequenininha, ela tinha 500 gramas, né? Sim. Na ocasião, com 6 meses, e ela só tinha 500 gramas, então 33 centímetros. Quando nasceu, né? Então quantos centímetros, pastor? 33 centímetros. 33 centímetros, 500 gramas, né? 500 gramas. E não estava bem, né? Porque você estava perdendo, essa pressão, quando subia, afetava severamente ela na minha barriga. Por conta disso também, que ela não parou de ganhar peso, né? Nessa faixa que eu tava de 27 semanas, ela teria que estar pesando umas 950 gramas aproximadamente, ou quase 1 quilo. Nossa. Mas ela tava com 500, porque a minha pressão subia e afetava ela. Por conta disso, os médicos decidiram interromper a minha gravidez, deixando claro que provavelmente ela poderia não sobreviver, mas isso era necessário para tentar salvar a vida dela, né? Porque na minha barriga estava fazendo mal para ela. Então... Nosso Deus! Nós estamos aqui acompanhando a pastora Michele, ela está dando testemunho sobre a Julinha, é a filha dela, que nasceu através de uma gravidez muito complicada. Você está no Estúdio Cadima. O Estúdio Cadima, siga em frente, é um estúdio que está trabalhando, aliançado com o Ministério Unção Dobrada. Também nós estamos aí, nós temos aí a nossa sede nacional, que fica no Rio de Janeiro, ali com o pastor Jorge Salvador e o pastor local da igreja, que é o seu filho, o pastor Felipe Salvador. E além disso, nós temos os nossos colaboradores, os participantes de fora. Nós trabalhamos com alguns missionários, né, que estão conosco aqui no Brasil, através do pastor Steve Baker e também do seu irmão, o pastor Jim Baker, que está lá nos Estados Unidos. Sim. Através da igreja Peace Church, e também do ministério ACN, que é um conselho de pastores onde promove seminários para os pastores da nossa igreja e de outras igrejas também que participam conosco.
Vamos continuar essa história tão linda. Eu disse para os irmãos que seria muito importante, esse testemunho vai edificar a sua vida. A pastora Michele, o pastor André, eles estão aqui realmente agora com alegria, né? Contando os milagres que Deus fez através de uma criança que não tinha mais esperança. Foi um nascimento que o médico disse, olha, nós vamos tentar, mas eles não deram garantia nenhuma, mas vocês sabem de onde vem a última palavra, né? Não é dos médicos, não é, pastora? Exatamente. Não vi a menina quando nasceu, já logo já colocaram ela no oxigênio, já levaram ela para a UTI neonatal. E ali começou a nossa história, né? A história da Júlia, de luta, sobrevivência pela vida dela. E é uma igreja toda em oração, nós fomos muito cercados, muito cuidados pelo Senhor nessa ocasião, pelos irmãos, sabe? Nos amando, cuidando da gente, orando mesmo, sabe? A oração, ela fez muita diferença nas nossas vidas. Entubaram ela, precisou ser entubada imediatamente, e ela nasceu com algumas complicações devido à prematuridade extrema. Então ela teve grau 1, né, de hemorragia intracraniana grau 1. Ela teve também hipotireoidismo congênito, os pulmões dela não estavam formados, e aí ela precisou ofertar muito oxigênio para ela, e isso foi estragando mais ainda o pulmão. Em vez de melhorar, acabava piorando. Então esses 3 primeiros meses de vida dela, ela ficou entubada direto. Eu não peguei minha filha no colo, eu não tive esse prazer, sabe, de segurar a minha filha no colo, e a gente recebia muitos diagnósticos, sabe, muita conversa assim dos médicos, né, que eles estavam ali na parte humana deles, claro, né, exercendo a medicina, e dizendo que ela não ia realmente aguentar, que tínhamos que confiar, acreditar, que era um passo de cada vez, um dia de cada vez para ela. Mas nós estávamos confiantes, né, em oração, buscando, não era tão pequenininha, sabe? Depois vocês vão ver a foto, o pezinho dela, sabe, cabia assim no meio da palma da mão da gente. Era algo assim meio assustador, para falar a verdade, né? E então essas complicações, outras complicações foram surgindo. Dentre uma delas, os médicos perceberam que ela estava, o coração, ele estava bombando muito sangue para o pulmão dela. Então isso também estava atrapalhando a oxigenação dela, ela estava saturando muito baixo, era difícil manter. Então eles decidiram fazer uma cirurgia nela. Então ela, com 30 dias de vida, ela pesava 600 gramas, eles decidiram fazer essa cirurgia. Veio um cirurgião cardiologista infantil, o Dr. Fernando, e ele realizou essa cirurgia na Júlia. E foi assim, um tempo assim bem difícil para nós também, né, passar por tudo isso, mas enfim, ela passou pela cirurgia, ela aguentou esse processo da cirurgia. O pós-operatório foi bem doloroso para ela, porque apesar de em algum momento ter melhorado essa parte da saturação, da oxigenação do sangue dela, mas complicava outras situações, né? Então ela vivia assim, efeito de muitos remédios, né? Muitas bombas de remédio, né? Que normalmente se tem numa UTI. E assim foi caminhando, né? Foi caminhando, muita oração. E ela foi indo, e com 3 meses de vida, aí eles tentaram a extubação, tirar realmente o tubo dela. E ela aguentou nesse primeiro momento ficar sem o tubo, só no oxigênio, CPAP, no O2. E aí foi onde eu peguei a minha filha também no colo, onde ela tomou o primeiro banho dela.
Puxa vida, foi com quantos meses depois? Três meses. Depois de 3 meses que você foi tê-la no colo, né? E eu me lembro de ter chegado um dia, né, numa visita, e eu abri a incubadora pra ficar ali tocando nela, a mãozinha dela, e eu senti um cheirinho de chulé. Eu falei, nossa, mas tá um cheirinho de chulé estranho. Aí a enfermeira falou, é ela, mamãezinha, pra tomar banho. Eu falei, meu Deus, fala com o médico. Aí ele liberou esse banho pra ela. Eu tenho fotos também, vou mostrar pra vocês esse primeiro banho dela. E foi assim, momentos mágicos assim, sabe, muito especiais que nós passamos assim, cada passo mesmo, né, de vitória que a gente ia dando com ela ali era muito importante, tinha um significado muito intenso para nós. Olá, você que está nos acompanhando aí no Estúdio Cadima. Aqui quem está falando é o pastor Pedro Eustáquio. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o pastor André, a pastora Michele, que está dando esse testemunho maravilhoso sobre a Julinha, sua filha, que esteve praticamente morta, né, no hospital, sem esperança, e Deus veio trabalhando. E fique conosco, você vai ver que esse testemunho realmente ele vai edificar a sua vida. Pastora Michele, você estava falando que com 4 meses e meio, não é? Você foi visitar a Julinha, porque ela melhorou, acabou Deus tocando na vida dela, a cabeça dela, né, voltou no lugar. Mas e aí, o que aconteceu? E já estava 4 meses e meio, e eu me lembro assim que nessa época não podia tirar foto na UTI neonatal dos bebês, mas tinham liberado, e era aquele dia que era uma quarta-feira, eu me lembro até hoje, que era o dia que podia a mãe tirar foto dos bebês, e eu estava muito feliz, até porque havia uma grande expectativa da alta dela, né? Os médicos já estavam falando sobre dar alta para ela sair da UTI neonatal, e aquilo tudo trazia um grande alívio para nós, porque afinal já era 4 meses e meio, né? Nós estávamos ali naquela aflição, enfim. Eu me lembro que eu chego pela manhã para fazer a visita para ela e eles não me deixam entrar. E aí, passado um bom tempo, eu aguardando, a enfermeira me chama e vem conversar comigo, que o médico ia falar comigo, que a Júlia ela teve uma convulsão na noite anterior. Eu me lembro que eu tinha feito uma visita para ela, nessa terça-feira eu estava lá com ela, e eu percebi algo diferente, sabe? Que ela de repente parou assim, com o olhinho assim no ar, sabe? Meio estranho, mas enfim, o médico falou, não, mãe, tá tudo bem, vai descansar, e fui embora, né? Então, aí chego lá, a enfermeira vem conversar comigo, que ela teve uma convulsão. Os médicos não sabem por que dessa convulsão, mas que por conta disso foi necessário entubar a Júlia novamente. Então, aí eu entrei no quarto para ver, na sala que ela estava, ali no incubador, e não era, sabe, era uma criança completamente diferente da que eu deixei, né, no dia anterior. Ela estava muito inchada, muito, muito diferente mesmo, sabe, um aspecto de morte mesmo, horrível. E aí o médico veio conversar comigo, que eles estavam investigando o porquê daquilo, mas que por conta disso, né, precisou entubá-la de novo, e nós tínhamos voltado a estaca zero. Então tudo ia começar desde o início, ela ia ficar um tempo ainda sem poder se alimentar, depois ia ser 1 ml de leite, 2 ml de leite, enfim, aquilo me deixou bem abatida. E quantos meses ela ficou depois desse acontecimento? Ela ficou internada? Depois que isso aconteceu, ela voltou a ficar internada, ficou entubada novamente, e aí ela ficou mais 1 mês e meio entubada. Os médicos não falavam de tirar o tubo dela, era uma agonia constante. Eu me lembro que eu tinha ido fazer uma visita para ela no Dia das Mães, era Dia das Mães, eu estava lá com ela, 2015, e quando eu chego lá para visitar a Júlia, eu olho para ela, e já tinha se passado 1 mês e meio mais ou menos que ela estava entubada de novo. Quando eu olho, eu vejo que a Júlia estava diferente, não conseguia nem identificar, mas enfim, a enfermeira, você não percebeu nada, mãe? Eu realmente não percebi que eles tinham tirado o tubo dela. E quando eu soube daquilo, que ela estava sem o tubo, só no oxigênio, aquilo, eu fiquei muito emocionada,
emocionada e eu queria saber qual foi o médico, né? Porque eles não queriam fazer isso com ela, eles estavam com medo mesmo, por conta dela ser muito pequenininha, por eles terem tirado, quase ela perdemos ela, enfim. Aí foi uma médica que ela estava afastada, ela tinha voltado naquele dia de plantão, ela pegou o caso da Júlia para estudar e ela falou, não, vamos dar uma chance para ela vai conseguir. Ela corajosamente tirou aquele tubo. Uma médica branquinha, loirinha, muito linda. E abracei, chorei, fiquei tão feliz, eu nunca mais vi essa médica. Se não me engano, é a doutora Pérola. Doutora Pérola, exatamente. Ela foi lá só para fazer. Aí ela tirou a Julinha do tubo e ela conseguiu ficar. Aí também. ela foi se recuperando, foi conseguindo ficar, e aí ela teve essa alta da UTI neonatal e subiu para UCI. E ali a gente já estava vendo a liberdade, né, na nossa frente. Ali eu já podia pegar ela no colo, podia amamentar, trocar a fralda dela, fazer todas essas coisas, né, normais assim. E um belo dia eu chego pela manhã e tô lá com ela, fui fazer a troca de fralda dela e eu percebo que tem algo diferente. Ela estava meio inchada, né, na virilha dela, e eu chamei a médica para ver. Quando a médica olhou, eu falei, mãe, ela vai precisar passar por uma cirurgia. Ela tá com uma hérnia inguinal. Aquilo foi assim um banho, Foi a né? segunda cirurgia dela dentro da maternidade. E foi a segunda cirurgia que ela precisou fazer. E aí teve que fazer essa hérnia inguinal de ambos os lados, mas depois dessa cirurgia, ela foi ficando bem, e aí, graças a Deus, nós conseguimos ter alta. No dia 9 de julho de 2015. 7 meses, 9 dias, nós conseguimos trazer a nossa Júlia para casa. Não como todo pai traz um filho, né? No colo, ou ali no Moisés, como diz, né? A menina veio que ela era dependente de oxigênio, apesar de tudo isso. Ela veio com um tubo de oxigênio, cilindros, né? A ambulância foi buscar, todo aquele cuidado com ela. A gente tem que fazer uma grande adaptação dentro de casa para recebê-la também, porque teve que montar uma semi-UTI dentro de casa, né? Pra poder... precisou fazer ali uma semi-UTI para ela, para poder recebê-la, enfim. Aí é uma outra história. Outra história, é verdade. Bom, agora nós estamos aqui com o pastor André, ele está acompanhando a pastora Michele, né, nesse testemunho maravilhoso que vocês estão nos acompanhando. Eu gostaria de perguntar ao pastor André também, porque nós tivemos a oportunidade de acompanhar um pouquinho naquela época, sim, né? Sim. O pastor André, naquela época você estava trabalhando no serviço secular e ainda tinha a igreja na sua casa, não é? Sim, sim. Nesse período que a Julinha nasceu e passou por todo esse processo, né, de internação e tudo aquilo. Mas nós vencemos etapa por etapa. E nesse tempo de 15 para 16, os cultos eram na minha casa, né? O ministério recomeçou na minha casa, na sala da minha casa, depois a gente foi para a área externa, e ali depois as fotos vão mostrar, alguns vídeos também, que a gente fazia os cultos e a Júlia estava com a gente ali, né? No colo ou no andador, com um cilindro, com o oxigênio, e enfim. E ali o Senhor foi nos movendo para a palavra, com orações, vinham gentes, né, vizinhos, amigos, retornando para estar cultuando conosco. E foram tempos maravilhosos, onde o Senhor falava com a gente, promessas estavam se cumprindo. E nesse meio tempo, Deus foi me dando portas abertas para até eu poder escolher por onde eu ia começar a trabalhar novamente, né? Mas só para resumir, enquanto eu fiquei parado no meu trabalho secular, eu trabalhava pela igreja e nada me faltava. E a Júlia estava melhorando a cada dia que passava, né? A gente via a graça e o milagre acontecendo na minha casa durante os cultos. Foi meses e anos maravilhosos que nós retomamos ali. Uma coisa interessante, pastor André, eu ouvi dizer, né, eu ouvi o irmão uma vez falar que
a todas as pessoas da sua rua, Sim. acabaram tomando conhecimento, Verdade. né, Verdade. da enfermidade da Julinha, né, porque via ela lá na cadeirinha de roda, com Sim. oxigênio, né, e tudo aquilo, e os vizinhos começaram a chegar, e eu lembro que o pastor falou das curas, Sim. os milagres começou a acontecer na vida dos vizinhos, né, das Exatamente. pessoas que vinham, né, e interessante, né, você passando ali por aquele processo e Deus curando os seus vizinhos, as pessoas da rua, mas isso foi também um movimento do Espírito Santo para que a igreja se fortalecesse ali, né, Sem a dúvida. ponto de vocês chegar até o dia que vocês chegaram aí já com a igreja estabelecida, não é? Sim. Do jeito que está hoje, não é isso? Correto, pastor. A gente via como nós estávamos na minha sala e conforme os irmãos vinham chegando, aumentava o número de pessoas. Fomos obrigados a ir para o meu quintal, fizemos uma cobertura e ali nós tínhamos aproximadamente de 15 a 17 pessoas por culto, né? Porque a história da Júlia é uma história de superação de milagre. E a gente fala, até hoje a gente pega o nosso milagre no colo, e não é só o nosso milagre, é o milagre da igreja. E aí teve muito fruto os cultos no meu lar, né? Nós temos 2, 3 irmãs que frequentam com a gente, batizamos, né? Alguma das irmãs ali, e foi um trabalho assim, foram tempos maravilhosos que teve frutos. E a gente hoje, olhando um pouco para trás, a gente vê que valeu a pena a gente ouvir a voz do Senhor, mesmo com a Júlia dependente de oxigênio. Aí nós ouvimos a voz do Senhor Jesus e nós recomeçamos o trabalho da unção dobrada na minha casa, e a gente viu que o Senhor estava com a gente. E o resultado é almas sendo batizadas, o Espírito de Deus caindo na minha casa, pessoas sendo renovadas com o Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo, e isso é muito bom. Isso aí é um resultado que vale a pena servir ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, não importa o que está ao nosso redor, mas o Senhor é conosco, a gente vai avançar. Até que um dia pela manhã, ela teve vários assim, episódios, onde ela ficou cianótica, e quando a criança fica roxinha e a saturação caía muito, muito mesmo, então nós decidimos levá-la para o hospital. Então nós levamos ela para o hospital, chegando lá, ela já na sala de emergência mesmo, ela já precisou ser entubada porque ela estava com uma insuficiência respiratória aguda. Então ela precisou ser entubada novamente ali na sala de emergência mesmo, subiu para a UTI, e aí depois nós ficamos sabendo que na UTI ela teve 6 paradas cardiorrespiratórias grave, e diz que os médicos lutaram muito para poder reanimar ela, fazer ela voltar. Foi bem difícil, e aí mais uma vez eu chego pela manhã na visita, porque nós podíamos ficar o dia todo com a criança, mas no período da noite os pais já não podiam ficar mais, então eu ficava o máximo que eu podia, da visita com ela, enfim, e ficava muitas vezes aguardando, para poder entrar novamente. Nossa, foi um período bem difícil mesmo, E aí eu chego e pela manhã o médico me dá essa informação que ela teve essas paradas e ela ficou entubada mais 30 dias, bem grave mesmo. Foi uma fase assim que nós achávamos que não íamos mais vivê-la, porque ela já tinha passado por muita coisa difícil, então nosso pensamento, nas palavras proféticas que nós mesmos liberávamos sobre ela já não iria mais passar por isso, mas ela passou. E depois desses 30 dias ela foi pro quarto. Que coisa maravilhosa, Mesmo depois dessas 6 paradas cardíacas, e toda essa complicação, vocês já estavam realmente começando a perder mesmo, a esperança, porque ela estava debilitada, devido às patologias que ela já tinha, Então, mas que coisa boa, Aí ela voltou para casa, e dessa vez ela voltou... Ela foi pro quarto, ela saiu da UTI, foi pro quarto, mas ainda
estando internada no quarto, a gente passou uma fase meio difícil com ela ali, porque ela era desnutrida, né? Ela tinha uma questão da desnutrição, porque ela era muito magrinha mesmo. Ela estava, nessa ocasião, com 10 meses, ela pesava 2 quilos e pouquinho. Nossa, Deus, então, 2 quilos com 10 meses. Aí os médicos fizeram exames também para saber, porque como ela teve as paradas cardiorrespiratórias, queriam saber se deixou alguma sequela. E algo interessante acontece nesse exame, no resultado desse exame, porque ela, lembra que eu comentei que ela nasceu com grau 1, né, de hemorragia intracraniana, teve a questão da cabecinha dela que estava aumentando, aquela oração que foi feita, Deus colocando a mão ali. Então nesse resultado de exame, para saber se ela teve alguma complicação, né, por conta dessas paradas cardiorrespiratórias, foi constatado que ela já não tinha mais nenhuma a hemorragia grau 1, estava com absorção total, então ela já estava completamente curada. Ali nós constatamos algo que Deus fez na vida dela. Além de que ela não teve, né, nenhuma sequela por conta dessas paradas cardiorrespiratórias, mas nós começamos a enfrentar uma outra situação pela desnutrição severa. Os médicos, eles queriam fazer uma outra cirurgia nela, que é para colocar, eu esqueci agora o nome, mas para colocar um catéter na barriguinha para ela pudesse receber alimentos, enfim. Ela estava ainda com sonda nasal e os médicos não queriam tirar, e aquilo incomodava muito a Júlia. Então foi um tempo de muita batalha também espiritual, de oração, sabe, para o Senhor nos dar vitória naquela situação, até que Deus colocou diante de nós um médico, um nutrólogo, o Dr. Alexandre, que ele foi um anjo de Deus naquela situação, porque eu tive que bater de frente com os médicos ali, queriam fazer essa cirurgia nela, e esse nutrólogo entrou na nossa história para nos dar esse livramento. Através dele, conversou: a partir de agora eu vou cuidar do caso dela pessoalmente. Então ali ele entrou com umas manobras ali que ela, graças a Deus, conseguiu se sobressair. Então a gente pôde ter alta e voltar para casa. Glória a Deus. Aí quer dizer que com essa terceira internação, aí somando tudo, ela ficou aí quase um ano, então, né, hospitalizada, né? E aí nós voltamos para casa com ela, mas não tinha sossego, né? Era muito... os problemas do pulmão dela era muito grave, né? Então ela, mesmo em casa, a cada 2 dias nós acabávamos tendo que parar com ela no pronto-socorro. Ela teve mais uma internação, ela ficou 5 dias internada por conta de uma pneumonia que ela adquiriu também. Mas, para resumir a história, muitas idas e vindas no hospital, nós chegamos no mês de dezembro de 2015, né? Ela passa mal novamente em casa, ela tem uma outra parada respiratória importante. Nós levamos ela para o hospital, nessa ocasião na PUC. Chegamos lá, já foi para a sala da emergência, os médicos viram que não tinham o que fazer, era necessário novamente entubar ela. Recebeu uma intubação ali na sala de emergência, e daí não tinha vaga na UTI, ela precisava de uma vaga do UTI, não tinha. A igreja entrou em oração por conta disso, até que no final do dia nós conseguimos uma vaga na UTI do Hospital Ouro Verde, e ela foi transferida para lá, né, de ambulância, entubada, tendo várias paradas respiratórias nesse percurso até o Hospital Ouro Verde. E ela chegou muito grave ali também, e ali nós passamos, para resumir, 30 dias dentro dessa UTI. Ela adquiriu ali no hospital uma bactéria hospitalar muito grave, eles dizem que são a Gram 1, e é uma bactéria que mata, e ela passou por vários tratamentos de antibiótico e nada resolvia. E a saturação dela, sabe, muito baixa, muitas complicações por conta dessa bactéria. O médico um dia chega para nós e fala: mãe,
não tem mais o que fazer com a Júlia. Nós já tentamos todos os tratamentos possíveis para ela. E eu pedi agora um antibiótico, que ele está vindo de São Paulo. E esse antibiótico, se ele não fizer efeito para a Júlia, realmente eu não sei o que fazer. Esse médico, ele veio de fora, ele veio dar uma plantão, né, no Ouro Verde. Ele ficou praticamente um plantão de 10 dias, então ele estava exclusivamente cuidando da Júlia, até porque não tinha mais crianças na UTI, só tinha ela, então ela tinha todo esse cuidado, esse suporte. E ela ali com uma bateria de medicamentos, muito bombas de medicamento, né? Eu chego um dia pela manhã, minha filha estava assim, completamente inchada, muito ruim mesmo. O médico já estava ofertando esse remédio para ela. E eu vi a morte, assim, sabe, na vida da minha filha, naquela ocasião, aquela monte de bombas de medicamento, os exames dela estavam muito ruins, plaquetas caindo absurdamente, a bactéria aumentando muito no exame, enfim. Eu saio daquele quarto, pastor, e eu vou pro corredor do hospital. E era um domingo, eu me lembro como se fosse hoje, e eu faço uma oração ali naquele corredor. Ali eu faço uma entrega, né? Eu já estava cansada de ver o sofrimento dela por tudo que ela estava passando. Já não tinha mais veia para pegar, muita coisa acontecendo, enfim. Eu orei ao Senhor, sabe? Nessa oração eu disse: Pai, eu te agradeço, sabe, pelo tempo que o Senhor me permitiu ser mãe da Júlia e cuidar dela, mas eu não aguento mais ver o sofrimento dela, tudo que ela está passando, ela não merece, Senhor. Então eu te peço, leva ela, eu entrego ela. Eu entreguei literalmente, pastor, a minha filha nas mãos do Senhor. Falei: Senhor, só me dá condição de suportar, sabe, essa partida, o Senhor quer levar ela, mas me sustenta, mas leva, tá nas tuas mãos, eu não vou pegar de volta, né? Eu falei assim pro Senhor. Aí eu voltei pro quarto, olhei ela de longe, sabe, toda complicada, e fui embora, entrei no meu carro, fui gritando, fui ruivando no caminho, chorando, porque de verdade eu não imaginava que Deus ia me trazê-la de volta. Para mim ali o Senhor ia recolher. Então eu fiz essa entrega e fui embora, sabe? Cheguei em casa, não tinha ninguém. Eu lembro que eu chorei muito, sabe, no meu quarto, pedindo graça pro Senhor. Enfim, passa segunda-feira, eu vou visitar ela novamente, tá tudo bem, ela continua do mesmo jeito, enfim, nada mudou. Mas na terça-feira algo começou a acontecer. Ela era uma outra criança, sabe? Ela estava linda, ela estava bem, ela não estava mais inchada, o semblante dela era bonito. E o médico chegou para conversar comigo, falou: mãe, eu não sei o que está acontecendo. Os exames da Júlia, graças a Deus, tá melhorando. Olha como a tua filha tá bem. E eu fiquei maravilhada. E se ela continuar assim, sabe, os exames continuarem bem, a gente vai conseguir até estubar ela. Então, na quarta-feira foi assim, na quinta, quando foi no domingo, ela foi estubada. Mas eu me esqueci de contar que nesse domingo, onde eu fiz essa entrega, entreguei a Júlia para o Senhor, na segunda-feira pela manhã, aquela mesma irmã que me ligou e fez uma oração, né, sobre a cabeça da Júlia, a irmã Marli, um beijo, irmã Marli, eu amo essa mulher, uma mulher de Deus. Ela me disse que ela estava no domingo na casa dela, orando, se trocando, se arrumando para ir para a igreja, ela ia para o culto dela. E ela disse que orando ali, se trocando e orando, ela teve uma visão. Deus deu uma visão para ela. E nessa visão, o Senhor mostrava uma mão que descia ali no leito onde a Júlia estava. E essa mão tirava todos os aparelhos da Júlia, mas não tirava a fraldinha, tirava os aparelhos, e a mão ia levando a Júlia para cima. E conforme essa mão ia levando a Júlia, naquela visão, diz que ela começou a gritar: meu Deus, como vai ser? Tadinha da pastora Michele, ela não vai suportar, porque ela entendia que Deus estava levando a minha filha. E era a situação, olha, eu fiz uma oração de entrega e tudo isso acontecendo, Deus mostrando para ela. E diz que quando ela falava isso, ela não vai suportar. E diz que essa mesma mão que levava a Júlia ia descendo, e colocou a Júlia novamente ali
na onde ela estava deitada, e ela sentia uma luz assim, ela viu uma luz muito brilhante sobre ela, assim, enfim. E aí a Júlia começou a ter as melhoras, e quando foi no domingo ela conseguiu ser estubada. E dessa estubação da Júlia, Deus foi nos dando graça, ela ficou mais alguns dias no hospital, e então ela teve alta, ainda dependente de oxigênio, mas estava novamente em casa, algo que era impossível para nós. E até por ela, porque a gente não pode ter um amor egoísta, né? Eu via muito sofrimento nela, então eu como mãe eu não queria perder, mas sabe, chegou no momento que eu tinha como mais, eu pedi para o Senhor deixá-la comigo, né? Então era nesse momento que Deus queria realmente começar a mudar a nossa história. Sim. Claro, foi um momento também onde parece que a obra é completa, né? O combo vem completo, como a gente falou, o pastor André ficou desempregado, eu também tinha um salão de cabeleireiro, eu tive que parar de trabalhar, não tinha como, minha vida era hospital, né? Era totalmente para cuidar dela. E eu me lembro até que nessa internação de Ouro Verde, né, desse hospital que a gente saiu da PUC para Ouro Verde, enfim, nós estávamos, sabe, liso mesmo financeiramente, já dinheiro para nada, e eu também não tinha me alimentado nesse dia, porque foi logo pela manhã que eu vi que a minha filha não estava bem, nós levamos ela para o hospital, e lá ela foi entubada e ficamos lá, eu sem me alimentar, já era praticamente 11h30 da noite, era 10 e pouco quando eu cheguei no hospital com ela, da internação, dessa transferência do hospital, da ambulância, e eu tava com muita fome. Aí meu marido tinha começado a trabalhar naqueles dias, eu me lembro, né, que ele tinha começado a trabalhar naqueles dias, ele falou, daqui a pouco eu chego aí. E aí ele, olha que interessante, ele passando ali pelo pronto-socorro do Hospital Ouro Verde para se encaminhar ali para a parte da internação, e tem uma igreja lá que está ali oferecendo lanche para as pessoas que estão ali. E aí meu marido passa, ele pega aquele lanche e leva para mim. E eu tava passando mal de fome, eu não tinha dinheiro, e também nem se eu tivesse eu poderia conseguir qualquer coisa que seja ali, tudo fechado, enfim. E ele me vem com esse lanche. E esse lanche ele teve um grande significado para mim. Eu vi o socorro de Deus, eu vi o cuidado de Deus, a mão de Deus sobre a minha vida, e eu fiz uma promessa. Eu falei, quando nós sairmos aqui desse hospital, tudo for resolvido, tudo ficar bem, eu não vou deixar de fazer essa obra, sempre que eu puder. Então ali nasceu também esse projeto que hoje é um São Dobrada tem, né? Do evangelismo, sopão, lanchinho. Olha que coisa interessante, né? Hoje a igreja praticamente cuida, né? Perto da igreja de vocês tem uma comunidade, né? Tem algumas comunidades ali. E a irmã, então, esse sanduíche, né, mudou. Né? Mudou toda a história, né? Como se Deus estivesse dizendo, né? Olha, né, você não tem dinheiro nem para comer, né? Você está numa situação aí, mas Deus já estava trabalhando, né? E essa igreja, né? Esse local que o pastor André passou, por isso que a gente fala, né? A gente fala muito sobre ministérios, né? Eu vejo ministérios que eu jamais faria, eu não teria condição nenhuma de fazer, não é? Não porque eu me julgo que eu não tenho a capacidade de fazer, porque a gente acaba ajudando, participando, mas tomar a frente, igual eu vejo muitos ministérios, pastores que dormem das portas das cadeias, né? Eu tenho o meu genro, o pastor Gé, ele mesmo é um, que ele vai meia-noite lá para a porta das cadeias, né? E eu falei, mas quem que você vai visitar meia-noite? Ele disse, não, eu não vou visitar ninguém. Eu vou para a fila das pessoas que estão aguardando para fazer a visita. Ali eles levam café, chocolate, sanduíche. Trabalho maravilhoso. Uma coisa tão boa. E nesse processo eles acabam evangelizando, né? Deixando uma mensagem, um folheto, né? Falando de Jesus, aquela coisa toda, né? E então esse sanduíche entrou no coração da irmã, né?
E hoje a pastora tem esse ministério, né, de estar sempre, eu vejo que vocês têm dentro do templo de vocês um mercadinho, né? Sim. Olha só, né? Essa ideia veio através disso, né? Exatamente. Então as pessoas chegam, se eles estão com necessidade de alguma coisa, vai lá no mercadinho da igreja, né? Que está lá disponível gratuitamente, que é doado pelos próprios irmãos da igreja, né? Sim, colocando ali. Olha que coisa maravilhosa, né? É isso aí, gente. Vocês estão vendo como que Deus trabalha? Olha o milagre que Deus faz. Mesmo dentro dessas dificuldades, Deus se apresenta, né? Deus se apresenta trazendo novos projetos, trazendo, né, um novo viver, né? E nós vamos aproveitar que a Julinha está aqui também. Nós vamos chamá-la para que ela fique aqui um pouquinho perto da pastora Michele, para nós fazermos uma foto e tudo, e para os irmãos também ver como a Julinha está. Ela está linda hoje, ela participa de todos os trabalhos da igreja, até a recepção, né? Sim. Ela fica lá na recepção, ela toca instrumentos também, segurando a bandeira, né? Um banner, né? Dando bem-vindos. Olha que coisa maravilhosa. Vocês estão vendo aí como que Deus faz, né? Como que Deus edifica, como que Deus responde às nossas orações. Queria ter uma hérnia diafragmática, algo assim intestinal, enfim. Ela pediu uma bateria de exame, nós fizemos, e nesse exame, eu me lembro como se fosse hoje, no dia que nós fomos fazer esse exame, eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, Senhor, se tem alguma coisa, sabe, na Júlia, que está ainda fazendo com que, atrapalhando a respiração dela, que o Senhor possa revelar e mostrar nesse exame. Ao contrário de que muita gente, muitas vezes, quando vai fazer um exame, as pessoas oram, Deus, que não tenha nada, não deixa dar nada. Não, a minha oração foi, Senhor, se tem alguma coisa, mostra, revela. Eu penso que isso fez toda a diferença, porque nesse exame foi revelado, sim, essa alça diafragmática que estava atrapalhando a respiração da Júlia. Era uma alça do intestino que estava no orifício do diafragma da Júlia. Olha, comprimindo, né? Comprimindo o diafragma dela. Então nós fomos para essa cirurgia. Foi marcada a cirurgia imediatamente, a gente fez no centro médico. Nessa ocasião nós já estávamos com o convênio, o pastor André tinha voltado a trabalhar e tínhamos o convênio, e foi feita essa cirurgia. Eu estava na UTI com ela, no pós-cirúrgico, e eles faziam aquela fisioterapia, né, do pulmão dela, tudo. E o fisioterapeuta foi lá, fez essa manobra nela e foi embora. E eu não percebi, ele não viu, eu também não percebi. Na verdade foi o Senhor que não me deixou perceber, que ele desliga o oxigênio para fazer essa fisioterapia e depois eles ligam novamente. E ele não ligou, ele ficou desligado o oxigênio. E eu não percebi, ele não viu, eu não percebi e ficou. Passadas-se algumas horas, eu me atentei para ver, olhar a saturação dela e vi que eu estava saturando 95%. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, nossa, tá baixo, se ela tá usando oxigênio, ela teria que estar com 99%, 100%. E foi aonde eu fui olhar para ver como que tava, tanto que ela tava ali de oxigênio, onde eu vi que estava desligado. E ali eu pude constatar o milagre do Senhor na vida dela, a resposta de oração, desse tempo todo que nós estávamos orando, 1 ano e 6 meses, pedindo ao Senhor continuamente que desse para ela o fôlego da vida, para que ela pudesse respirar sozinha, sem nenhuma ajuda de aparelho. Foi constatado ali, eu chamei o médico, né, que fez a cirurgia nela. Ele ficou maravilhado, ele falou, mãe, tá dando certo, eu vou dar alta para vocês depois da manhã, vocês vão para casa, vai chegar em casa, você não põe o oxigênio dela, deixa ela sem, mas traz o cilindro, tudo. Se à noite, na hora de dormir, você coloca o oxigênio para ela. E eu decidi não pôr mais. Eu falei, não, ela foi ficando bem. Eu falei, eu não vou pôr. Então, dali, ela nunca mais precisou de oxigênio. Então, a Júlia já estava respirando 100% ar ambiente, ela não teve mais nada, a partir daí não tinha mais internação. E olha só que coisa maravilhosa, né? Como que Deus trabalha, né, na vida. É isso, o Estúdio Cadima, através do nosso estúdio,
nós queremos levar para você histórias assim. Agora eu vou cumprir a minha palavra, né? Nós vamos trazer a Julinha aqui para vocês, para ela pelo menos dar um tchau para vocês aí, para todo mundo ver como que a Julinha está hoje, né? A prova, né, de que Deus realmente pode, que Deus realmente é milagroso. Olá pessoal, como eu falei para vocês, a Julinha já está aqui conosco no nosso estúdio. Olá Julinha, como é que vai? Tudo bem? Pastora Michele, no intervalo nós estávamos conversando e a pastora me falou que mesmo depois de todo esse processo, né, com a Julinha já curada e tudo, mas a irmã percebeu que a Julinha não falava ainda de maneira natural, normal, né? E quando é que isso aconteceu? Como é que a irmã percebeu isso? Na verdade, por conta da várias intubações que ela teve, que totalizando em tudo foram 7 intubações, ela tem uma paralisia na cordas vocais do lado esquerdo, foi constatada, ela tem essa paralisia. E por conta disso, por causa das intubações, enfim, nós não conseguíamos ouvir a voz da Juliana, não tinha som de voz, essa é a realidade, não tinha som de voz. Então, até por isso nós precisávamos o tempo todo ficar bem atento com ela, porque ela chorava, a gente não ouvia, enfim. Aí quando ela fez essa cirurgia, que ela saiu definitivamente do oxigênio depois dessa cirurgia, né, da hérnia diafragmática, ela ainda continuava sem o som de voz, né? Foi onde também a gente começou até procurar fonoaudiólogo para trabalhar com ela, mas eu me lembro que com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, mais ou menos, que ela tinha, nós ouvimos pela primeira vez a Júlia chorar. E foi assim muito emocionante, porque a gente pôde ouvir a voz dela, que até então a gente tem vídeos em casa, sabe, dela balbuciando, brincando, mas eram silenciosos os vídeos, não tinha mesmo, né? Então era uma preocupação nossa também, saber se ela ia, né, poder falar ou não, muita oração em cima disso também, mas Deus deu a graça, nós fomos saber que ela tem essa paralisia na corda vocal do lado esquerdo muito tempo depois, né? Mas o Senhor nos deu a graça de completar também essa obra na vida dela, da restauração da voz dela. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus faz tudo completo, Deus faz tudo perfeito, né? Hoje está aqui a Julinha. Quantos anos a Julinha tem hoje? 10 anos, olha só que coisa boa, hein, Julinha? Ô, Julinha, fala aqui nesse microfone pro pessoal, dá um oi pro pessoal, cumprimenta o pessoal aí para eles verem que você é uma menina linda e que você tem a sua voz recuperada. Oi, pessoal, meu nome é Júlia, tenho 10 anos e eu posso falar? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Oh, glória a Deus, né? É isso aí, né? Vamos dar uma salva de palmas, né, pro nosso Senhor Jesus Cristo, aí pela vida da Julinha, né, por esse testemunho tão maravilhoso. Porque o Estudo Cadima vai ser isso, né? Nós vamos estar falando sobre palavras que edificam, testemunhos, né? Nós vamos estar trazendo mensagens poderosas. Muito obrigado a você, muito obrigado por você ter permitido nós entrarmos aí na sua casa, entrarmos aí no seu escritório, aonde você estiver, né, para levar essa palavra maravilhosa. Deus abençoe e continue conosco. @Cadima, siga em frente ao nosso canal. Nós vamos estar também nas plataformas. E muito obrigado por você estar conosco, nos acompanhar aí. Deus abençoe você. Amém. Cadima, siga em frente.